Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas. Após a ressurreição de Jesus Cristo, Nosso Senhor. Capítulo 24. O sepulcro vazio. Mensagem dos anjos. No primeiro dia da semana, muito cedo ainda, elas, as mulheres, foram ao sepulcro, levando os aromas que tinham preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando perplexas com isso, 2 homens se postaram diante delas, com vestes fulgurantes, cheias de medo, inclinaram o rosto para o chão. Eles, porém, disseram: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. É preciso que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. E elas se lembraram de suas palavras. Os apóstolos recusam o testemunho das mulheres. Ao voltarem do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras mulheres que estavam com elas disseram-no também aos apóstolos. Essas palavras, porém, lhes pareceram desvario e não lhes deram crédito. Pedro, junto ao túmulo. Pedro, contudo, levantou-se e correu ao túmulo. Inclinando-se, porém, viu apenas os lençóis e voltou para casa muito surpreso com o que acontecera. Os 2 discípulos de Emaús, ou seja, os 2 discípulos a caminho de Emaús. Eis que 2 deles viajavam neste mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio.
Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias. Quais? Disse-lhes ele. Responderam: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo, como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas, com tudo isso, faz 3 dias todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo. Voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos a declararem que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse: Insensatos e lentos de coração, para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: Permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. E, uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e seus companheiros, que disseram: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão.
Jesus aparece aos apóstolos. Falavam ainda, quando ele próprio se apresentou no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito. Mas ele disse: Por que estáis perturbados? E por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne, nem ossos, como estás vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como por causa da alegria não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos, disse-lhes: Tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomou-o então e comeu diante deles. Últimas instruções de Jesus aos apóstolos. Depois disse-lhes Jesus: São estas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até serdes revestidos da força do alto. A ascensão. Depois levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. E, enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era elevado ao céu. Eles ficaram prostrados diante dele. E depois voltaram a Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo, louvando a Deus. E aqui encerra o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Dr. Lucas, médico. E o próximo vídeo será com o Evangelho segundo João.
Então, até o próximo vídeo e que o Espírito Santo de Deus nos dê o entendimento desta palavra. Amém.